O mercado vai ficar mais competitivo porque a gente está dobrando o número de médicos. Então, o número de médicos basicamente dobrou, enquanto a população sobe 3, 4% ao ano. E produzir conteúdo também é uma coisa que exige muito estudo. Exige muito estudo. Vai exigir a dedicação de muito tempo. Mas quanto mais nichado você for, quanto mais específico você for, mais fácil fica todo o seu processo. Bem-vindo a mais um episódio do Laudo Bom da Vida, o podcast da Testify, lugar onde a gente busca trazer o que há de mais inovador em saúde, e hoje uma conversa diferente. Hoje nós vamos falar de gestão, vamos falar de consultório, vamos falar de alavancagem, vamos falar de marketing, e para isso trouxemos aqui nosso convidado de hoje, Alan Piva. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Conversa com quem nos assiste aqui, se apresenta, por favor. Fala um pouquinho da tua área de atuação, tua área de formação. Falo sim. Gustavo, obrigado à equipe. Obrigado por essa oportunidade, é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho do trabalho, compartilhando um pouquinho daquilo que eu acredito. Nós temos a 4Doctors hoje, que é uma empresa de gestão, marketing e estratégia para médicos, exclusivamente para médicos que estão começando a carreira e que estão começando nessa parte de consultório e atendimentos particulares. Exclusivamente para médicos ou também para outros profissionais de saúde? Hoje, exclusivamente para médicos. Legal. E por que para médicos? A gente sabe que tem algumas normas, algumas regras do CFM que são diferenciadas um pouco, né? Coisas que devem ser feitas e que podem ser feitas, e outras que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, por isso mesmo que hoje estamos exclusivos para médicos, auxiliando em toda essa caminhada desse crescimento de forma sustentável e leve também. Legal. E eu te interrompi, você ia falar da 4Doctors? E a 4Doctors hoje nós trabalhamos especificamente, exclusivamente com médicos que querem alavancar a sua carreira e que precisam de uma assessoria. A gente sabe que ser médico já não é fácil, né? A minha esposa é médica e eu vejo o quão pesada é a carga de trabalho, a responsabilidade de cuidar de outras vidas. E o marketing e a estratégia muitas vezes não faz parte da base da faculdade de um médico. E não faz mesmo, né? Então hoje a nossa assessoria é justamente para ajudar nessa alavancagem, criar um modelo de negócio, entender os desafios específicos da realidade daquele médico para que ele consiga ter uma melhor visão daquilo que ele precisa fazer, executar. E aí a gente tem tanto a parte estratégica quanto a parte tática de, criação de marketing, como que nós vamos fazer isso dentro de um Instagram, site, identidade visual, como que a gente comunica a sua marca, tanto pessoal quanto às vezes de uma clínica, para o público. Né? Hoje o marketing médico mudou, o mercado médico mudou. Né? Então o médico hoje ele precisa se atentar a isso, porque está vindo uma nova geração de médicos aí. Fato. Eu sou profissional de saúde, farmacêutico, bioquímica, e assim, na minha graduação eu não tive absolutamente nada de gestão, né? Então, como eu caminhei para a gestão depois, foram pós-graduações que eu precisei buscar, né? Pós-graduação, MBA, e eu precisei buscar isso, né? Isso também não faz parte do médico, da formação médica, como você acabou de mencionar, e o curioso é que, assim, em toda a minha experiência de gestão, eu sempre tive na relação comercial com laboratórios de análise clínica, uma inadimplência muito baixa, mas muito baixa mesmo, né? E quando eu passei a vender diretamente para as clínicas, essa inadimplência começou a subir. Caramba. Eu comecei a experimentar episódios de inadimplência. E em profissionais de saúde, aí não só médicos, mas médicos, nutricionistas e outros profissionais, mas que são extremamente bem-sucedidos, com consultórios que têm uma ocupação fantástica. E a gente identifica que o problema não é o não pagamento ou a dificuldade financeira. Não existe essa dificuldade financeira, mas sim a falta da gestão. Então é aquele esquecer que tem o boleto para pagar porque não tem um sistema por trás disso organizando a casa. E às vezes um processo, né? Uma agenda bem estruturada, uma agenda financeira bem estruturada. Né? Contas a pagar, contas a receber, se existe uma pessoa responsável para aquilo. Porque qual que é o grande pensamento de médicos, e eu vejo, claro, existem as suas exceções, mas na grande maioria, eles querem fazer tudo sozinho. Então, eu quero atender, eu quero receber no WhatsApp, eu quero fazer o pagamento, eu quero fazer a maioria das coisas. E não tem como fazer.
É como você querer fazer todas as coisas aqui dentro. É muito difícil isso. Então, ter ganhar esse skill de gestão é extremamente importante. Se o médico ele quer se diferenciar, tendo o consultório particular ou uma clínica crescer isso, é inevitável que ele passe por uma gestão. E gestão é algo que é complexo a gente explicar, porque não é algo palpável, né? Quando você fala de gestão, eu estou falando de gestão de pessoas, gestão de equipes, gestão de processos. Que demandam habilidades e competências diferentes e complementares. Exato. Né? Então, poxa, é interessante o médico ele entender qual é o momento que ele está vivendo hoje. A gente vê muitos gurus na internet falando que é só você virar high ticket, é só você fazer isso, e não funciona assim. É criada uma ilusão na cabeça do médico e de todo profissional da saúde, tá? Aqui a gente está abordando todo esse profissional. Por quê? Porque o mercado ele fica muito prostituído dessa forma. Não é só você fazer um high ticket, não é assim que funciona. Você precisa entender qual é a sua estratégia, como você aborda, o que você precisa ter para ser isso. Né? Eu posso ter qualquer coisa? Não, é diferente. O nível do público, ele te exige em coisas e demandas diferentes. Mas a habilidade de gestão ela é fundamental, independente do público que você acessa. Né? Então você precisa ter... Que engraçado, né? A inadimplência subiu porque ele não tinha noção do que ele precisava fazer aquilo. Organização. Porque também não é um papel dele se organizar nesse sentido. Exatamente. Né? Ele só precisa de alguém que faça isso. Exato. E entender como gerenciar isso. Né? Porque a profissão clínica, no geral, é uma profissão, são profissões muito lindas, né? São bonitas. Mas quando a gente sai do romantismo da beleza, o que a gente vê, e da beleza da profissão, o que a gente vê é que é uma profissão dependente do profissional. Total. Então esse profissional ele não pode sair de férias. Né? Porque se ele sai de férias, o faturamento naquele mês de férias vai a zero. Depende exclusivamente dele o negócio. E entendemos que uma gestão bem aplicada faz com que a clínica ela vire também como uma empresa para que ela se autossustente ao longo desse... E permita também esse período de descanso para o profissional, né? É, isso mesmo. E o que eu vejo nisso tudo também, Gustavo? O médico que ele quer se destacar e ele quer ter uma vida um pouco mais tranquila, porque eu vejo muitos médicos que tomam a decisão de ir para uma especialidade ou para outra baseado na liberdade que ele pode ter. Então, poxa, eu quero ir para essa especialidade porque eu quero ter mais tempo de qualidade com a minha família, porque lá na frente eu não quero ficar Natal fazendo cirurgia. Então, existe isso. Mas, ao mesmo tempo, quando um médico, e isso ninguém conta, né? Mas quando um médico ele toma a decisão de falar assim, bom, eu quero ter um consultório particular porque eu quero crescer na minha carreira, ele está tomando uma decisão de ser empresário ali. Isso possivelmente ninguém contou para ele. E essa decisão, ela vem com muitas responsabilidades. Você sabe muito bem disso. Ela vem com muitas outras responsabilidades lá naquelas linhas miúdas que a gente, por vezes, passa despercebido. Você fala assim, cara, mas agora eu preciso saber liderar pessoas, mas agora eu preciso fazer contas a pagar, agora eu preciso fazer um marketing, agora eu tenho que fazer conteúdo. Os problemas vão mudar. Vão mudar completamente. E, ao mesmo tempo, ele não pode deixar de se atualizar na evolução da medicina. Às vezes num congresso, num novo estudo. Aconteceu a pandemia, quanta coisa não aconteceu de lá para cá. Quando o médico ele toma essa decisão, ele precisa ter em mente que ele vai precisar se capacitar, é claro, não é do dia para a noite que isso acontece, mas que ele vai precisar de pessoas boas ao lado dele. Porque sem pessoas, absolutamente nenhum negócio cresce, nenhum negócio prospera. E a partir do momento que ele queira, bom, quero tirar férias, quero curtir um pouco com a minha família, quero descansar um pouco, a clínica não pode parar de funcionar. Precisa existir pessoas lá dentro, ela não pode fechar a porta durante 15 dias. Precisa existir. Né? Claro que não começa dessa forma, mas precisa ser feito um caixa, precisa ter uma reserva. Então, essas coisas é onde a gente sempre auxilia, principalmente na 4Doctors, porque eu trago muito esse choque de realidade para os meus clientes, porque a grande maioria deles hoje estão começando a carreira, né? Tendo o primeiro contato com a gestão do consultório. E fala assim, mas eu não sabia que tinha que fazer isso, então tem que fazer. Se você quiser ser um médico um pouco mais diferente, você precisa criar um conteúdo. Mas como que eu vou fazer isso? Bom, aí a gente suporta, mas precisa querer quebrar um pouco e furar um pouco essa bolha, e não é só estudar na medicina mais. Vai precisar fazer uma pós, vai precisar fazer um MBA numa área correlata, no marketing, numa gestão. Né? Ainda que exista essas pessoas dentro da estrutura, porque é saudável que tenha uma área de marketing para a clínica.
é saudável. Sem dúvida. Para esses clientes que você atende hoje pela 4Doctors, eles têm uma dor em comum? Todos têm uma dor em comum. Hoje a principal dor, eles estão cegos do próximo passo. E o que essa dor mostra? Essa falta de visão, essa falta de clareza mostra que eles estão muito focados, primeiro, na área deles. Então, assim, cara, eu sei... Vamos pegar um exemplo de um dermato. Poxa, eu sei fazer uma harmonização, eu sei aplicar um bioestimulador, eu sei isso, aquilo, mas eu não sei como que eu ganho dinheiro com isso. Então, essa é a grande dor. Eu não sei como eu ganho dinheiro com a medicina. Porque eu só sei ganhar dinheiro dando plantão. É aqui que está o ponto, né? E a gente está vendo, hoje a gente tem... Que é uma consequência da graduação, né? Ele saiu da graduação, da residência, o sistema foi assim. inserido dentro desse sistema e agora não vê um caminho para sair dele. O sistema é assim, ele te engole mesmo. E aí, qual é a saída? Convênio. Fala, bom, eu vou abrir meu consultório, mas eu vou pegar um convênio. Aí você pega um convênio, você tem que pagar para estar dentro do convênio, alguns convênios. Caríssimo. E aí o cara, muitas vezes esse médico, ele tem um FIES para pagar em 20, 30, 40 anos, então ele está pagando a faculdade dele até hoje, e para ele crescer ele precisa se associar a um convênio, que vai pagar 60, 70, 80, no máximo R$90 por consulta para ele. Ele não consegue fazer a medicina que ele acredita, de qualidade, que ele senta, ele tem 1 hora e meia, 2 para um paciente, ele não consegue fazer isso. Ele até começa a fazer isso no começo, e isso é louco. Por quê? Porque ele quer entregar diferencial, só que ele vê a conta não fechar. Ele fala assim, cara, eu tô trabalhando muito e não tá acontecendo nada. E aí bate a primeira frustração dele. Ele fala assim, consultório particular não dá dinheiro. Isso aqui não funciona. Mas não é que não funciona. Funciona. Só que você precisa começar a entender outras vertentes e outras lacunas que vão fazer o dinheiro entrar dentro do seu bolso. E aí entra o modelo de negócio. Você comentou também da questão dessa geração mais nova, os das últimas gerações que se formaram, acredito que já vem dentro desse modelo novo, né? O que você avalia de principal mudança no cenário de negócio, né, para o médico desses recém-formados ou os que estão entrando no mercado agora? Legal. Tem muito médico novo entrando. A gente está vendo faculdades e faculdades de medicina abrindo. Inclusive é algo que está sendo um pouco alarmante no próprio CFM. Né? Alarmante. Eu ontem vi uma estatística que nós estamos formando mais médicos no Brasil do que Estados Unidos e Índia juntos. E vai aumentar. Hoje a gente tem aproximadamente 562 mil médicos, até 2023 esse número, tá? 562 mil médicos cadastrados lá no CFM. Até 2030, 35 vai ter mais de 1 milhão. A gente vai dobrar em 10 anos. Esses novos médicos, eles já vão vir totalmente digitalizados. Eles vão vir num ambiente totalmente com uma mídia social por detrás. E não por esforço da graduação, né? Mas porque o próprio cenário, o ambiente está provocando Ele simplesmente é jogado nisso. Né? Assim como uma criança de 3 anos já sabe pular aquele comercial do YouTube. Né? Você fala assim, caramba, 3 anos de idade. Ninguém falou isso, né? Instintivo. Tem médicos que eu sigo e eu gosto de seguir essas pessoas que têm muitos seguidores e que estouraram. Antes de ser médico mesmo, a pessoa já é famosa. A pessoa já é famosa, já dá palestra, já é referência e não é médico ainda, nem se formou na faculdade. E aí o que acontece? Vai desistir de ser médico. Muitos desistem de ser médico. Eles viram palestrante, viram empreendedores, mas assim, ele nem atua mais na medicina. Ele fez aquilo, mas ele nem atua. O que levou ele a esse lugar não foi a medicina. O que levou ele a esse lugar foi a marca que ele fez do próprio nome dele através de uma rede social. O mercado vai ficar mais competitivo porque a gente está dobrando o número de médicos. Então o número de médicos basicamente dobrou, enquanto a população sobe 3, 4% ao ano. Então é muito pouco. Vai ter muita gente para atender. Ou melhor, menos gente para atender, mais médicos, né, para competir por esse mercado. E quem grita mais hoje e aí é a democracia do marketing digital, né? Quem faz uma melhor marca, quem cria mais conteúdos, quem fala mais, quem está mais ativo é quem vai levar. E aquele médico que ele conhece muito, ele tem uma graduação, ele tem uma vida acadêmica assim de dar inveja,
muitas vezes vai ter menos sucesso financeiramente falando, porque aí sucesso é relativo, mas financeiramente falando do que um menino de 22, 23, 25, que está ali se formando. E faz sentido porque a falta de habilidade de comunicar aquele conhecimento todo. Né? Tem aquela base de conhecimento, mas não tem a habilidade de tornar isso público. Né? Ou talvez até a vergonha, a timidez, o constrangimento de se gravar ou de falar. Esse é o bloqueio. É um bloqueio de geração, né? Bloqueio de geração, exatamente. Tem pessoas que se dão melhor, outras não. Essa habilidade de comunicação, de ser claro, transparente e rápido. Porque uma coisa é a gente ficar aqui gravando algo durante 1 hora e meia, mas as pessoas da internet, elas gostam de velocidade. A gente não tem mais aquela paciência de assistir um filme. Às vezes eu tô com a minha esposa vendo um filme, ela já tá no celular e fala assim, mas... Conteúdos mais curtos e atualizados. Produzir conteúdo também é uma coisa que exige muito estudo. Exige muito estudo. E vai exigir a dedicação de muito tempo desse profissional médico, né? Então, já surgiu mais um ladrão do tempo dele, né? O tempo que estava sendo ocupado exclusivamente na consulta, no consultório, agora ele tem que dedicar um tempo para fazer gestão e marketing e dedicar um tempo para produzir conteúdo. Exato. E descobrir ao mesmo tempo, e eu acredito que é aí que você entra, descobrir como agregar valor nisso tudo. Exatamente, é aqui que a gente entra. E até suportar ele nessa demanda para que ele consiga atender. Porque quem está começando, qual que é o grande objetivo? Ter pacientes. Ponto. O grande objetivo é vender. Vender consulta, vender protocolo, fazer dinheiro. Que, aliás, era a minha pergunta agora, né? Qual que é o primeiro passo para abrir um consultório de forma organizada e para atrair os primeiros pacientes? Legal. Né? Exatamente o que legal, maravilhoso. Então, assim, ó, o grande objetivo do médico que ele está começando, ele precisa vender. A primeira grande habilidade que eu entendo hoje que o médico precisa ter é vendas. E eu não estou falando de picaretagem aqui, não é sobre isso, mas é você conseguir ouvir o seu paciente. Uma coisa que eu falo muito para os meus clientes é assim, cara, onde você deixa o seu celular quando o seu paciente está na sua frente? Ah, meu celular fica aqui. Mas ele fica virado para cima ou virado para baixo? Ah, fica virado para cima. Falou, você já acabou de demonstrar para ele que a sua atenção não é 100% dele, ainda que esteja virado para baixo. A comunicação não falada, não verbal, ela diz muito. Então, às vezes o médico, o paciente está na frente, ele está com uma tela do notebook aberta, o computador, ele está digitando e o paciente está falando, às vezes ele não está 100% ali. A primeira grande habilidade de vendas é você conseguir escutar o seu paciente. O paciente ali está falando da queixa dele, muitas vezes física, alguma comorbidade, enfim. Só que lá no fundo, ele tem outras dores. E quando você consegue descobrir isso, você se conecta muito com ele. E para mim, medicina é relacionamento. Porque, de novo, médico por médico vai ter mais de 1 milhão aqui daqui a pouco. Mas qual que é o grande diferencial? Quando eu recebo um paciente, eu sou 100% focado nele. E é assim que eu vou conquistando um pouco de território. É claro que a mídia digital ajuda muito. Esse, para mim, é o segundo passo, porque ele tem que saber vender e ele precisa saber gerar valor num conteúdo. Poxa, como que eu gero valor num conteúdo? Eu preciso explicar para o meu público, preciso entender o meu paciente ideal. Qual é a dor que essa pessoa sofre? Como eu resolvo essa dor? E eu vou dando dicas, eu vou levando conhecimento para essas pessoas diariamente. No meu Instagram, às vezes até num TikTok, que está indo muito bem, e não é com dancinha aqui não, porque não é esse tipo de medicina que eu acredito. Mas é com conhecimento de fato. Para quando o paciente ele chega na sua mesa, ele chega no seu consultório, você não conhece ele, mas ele já te conhece. Ele já ouviu o tom da sua voz, ele sabe qual é a sua postura. E já tem uma expectativa daquilo que o médico pode resolver. Isso, com certeza, porque ele já mostrou muitas vezes que resolve. Exato. Então, a pessoa que está procurando, que busca um médico, é claro, a gente está falando aqui de uma parte clínica e de uma parte estética, de forma separada, porque as dores e os desejos são diferentes, mas você gera essa expectativa, você já mostrou aquilo. Quando a pessoa chega, ela fala assim, cara, eu não vou mais gastar dinheiro procurando alguém num catálogo de um convênio, não vou. Então, muitas vezes, é através de uma indicação, é através de um post, porque a jornada de compra de um paciente,
quando a gente está falando de uma parte estética, vamos colocar aqui, ela é mais alongada. Então, o paciente hoje, sou um médico dermatoestético. Para uma pessoa decidir comprar comigo, fazer um protocolo comigo, ela demora mais tempo do que uma parte clínica, por exemplo. Ela precisa começar a me seguir, eu tenho que gerar relacionamento, eu tenho que conversar com ela, seja num story ou seja em algum tipo de conteúdo mais específico, até que ela vai me conhecendo, até que ela clica lá no meu link da bio e fala assim, bom, deixa eu ver quanto é a consulta, deixa eu ver como que funciona, e aí um relacionamento genuíno começa a acontecer. E tá aí também a necessidade de sermos todos vendedores, né, e de termos as habilidades de venda, é o controle do funil. Total. Porque também postar por postar, sem uma estratégia definida ali, não vai te trazer provavelmente a captação desejada. Não vai. E além de conhecer o funil, muitas vezes eu converso isso com meus clientes, eles fazem uma cara, funil? Como assim funil? E aí é muito interessante isso, porque cada etapa do funil é um nível de consciência mesmo daquele seu cliente. Vamos tratar o paciente como um cliente. É uma etapa de conhecimento dele, é um nível de conhecimento, seja em cima de uma dor, em cima de você mesmo, enfim. E além de ter conhecimento do funil, ter muito específico qual é o seu nicho, qual é a dor que eu vou atacar. Qual é uma grande dúvida que os médicos eles têm? Fala assim, bom, eu sou médico, eu vou atender todo mundo. Eu sou dermato, eu vou atender todo mundo. Eu sou nutrólogo, eu vou atender todo mundo. Eu sou pediatra, eu vou atender todo mundo. E quanto mais nichado, e isso é muito difícil o médico conseguir aceitar, mas quanto mais nichado você for, quanto mais específico você for, mais fácil fica todo o seu processo de criação de conteúdo, de conversa com o paciente. E de referenciamento, né? Porque o referenciamento antigamente só funcionava do boca a boca. Exatamente. Hoje o referenciamento ele é autogerado. Autogerado. E ainda você sobe o seu ticket médio. Esses dias eu estava num prédio comercial e aí eu gosto sempre de olhar os totens, né, que ficam as empresas, os profissionais que trabalham lá. E eu vi algo que me chamou muita atenção, achei muito legal. Tinha uma dermato para peles negras. E a minha esposa é dermato, e ela estava comigo, eu falei assim, olha, interessante. Tem uma dermato de peles negras aqui, olha que legal, porque se eu sou uma pessoa de pele negra e eu estou procurando, e eu tenho características específicas da minha pele, né? E eu estou procurando um dermato, se eu encontro um dermato geral e eu encontro um dermato para o meu estilo de pele... É um especialista em mim. É um especialista em mim. É nele que eu vou, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. E ainda que seja mais caro. Porque eu tenho muito mais certeza de que ele vai resolver o meu problema. Então isso muda muito o jogo. E é muito difícil um médico que está começando a aceitar isso. E faz todo sentido, né? A gente pensa na nutrologia, por exemplo, a maior parte das pessoas que eu conheço que não estão felizes. E aqui a gente acaba indicando muito dos nutrólogos que trabalham com a gente, né? Porque a gente sabe do conhecimento, da profundidade, da competência. Então a gente acaba indicando bastante. Agora, a maioria dos que eu conheço, das pessoas que eu conheço que não estão felizes, é porque elas foram para buscar uma coisa e saíram com outra. E às vezes saem com uma reposição hormonal que eles não queriam, para um ganho de massa muscular que também não queria, para uma evolução estética que também não queria, enquanto que a pessoa queria era dormir melhor, reduzir e manejar o estresse, ter mais concentração no trabalho, né? Manter peso, regular uma dieta, se reeducar. Né? Então, é uma base diferente de conhecimento que movimenta-se pela comunicação. Né? A comunicação ela vai dizer exatamente qual que é o médico que vai melhor me atender, qual que é o nicho daquele profissional. Né? E até me orientar a escolher uma especialidade. Sim, com certeza. Porque o paciente já vai chegar com uma expectativa pronta para você. Você gerou aquela expectativa nele. Sim. Né? E aí, quanto mais nichado, mais fácil. Muito mais fácil de você comunicar isso. Para você montar protocolos, por exemplo, e aí sim, aqui tem um jogo muito interessante quando você cria protocolos específicos e personalizados para o seu paciente, ele precisa entender que aquilo foi criado para ele de fato. Né? Não que você simplesmente converse com todo mundo, fala com todo mundo. Quer dizer que quando chegar um paciente que não é da sua comunicação, você não vai atender? Não, você vai atender. Mas oficialmente você comunica com esse tipo de pessoa, né?
Então, voltando lá na sua pergunta de forma mais direta, né, uma as habilidades necessárias, o que o médico precisa fazer, primeiro ele precisa saber vender. Ele precisa ter essa habilidade de escuta ativa, comportamental. Ele precisa conseguir entender e se conectar com o paciente dele. A gente tem todo um script dentro da 4Doctors que a gente disponibiliza para o médico, porque a gente mostra qual é o caminho ideal de uma consulta ideal. Ele precisa fazer uma conexão. Nós somos brasileiros. A gente gosta de conhecer a vida do outro. É diferente de você passar numa Argentina ou nos Estados Unidos. E de atenção. É diferente. A gente não consegue acessar muito a vida pessoal do outro. Agora, nós somos assim, caramba, eu tô indo viajar, poxa, meu filho tá assim, nossa, meu cachorro. A gente se abre mais fácil. E às vezes é numa dessa que o diagnóstico é feito. Total. Total. Sabe que eu aprendi isso há bons anos atrás? Trabalhei com um profissional médico na reumatologia, que sem dúvida é o melhor que eu conheço. É sensacional, professor universitário, pós-doutor. Então, assim, e eu reparava que a consulta dele era uma consulta de 1h30 que podia se estender. E era na conversa informal que ele descobria as questões principais dos pacientes dele. Então, tem um exemplo que lembrei agora, né? Paciente sofrendo de lúpus que teve uma recaída nos sintomas. E já vinha em tratamento há muito tempo. E na conversa, nada vinha que justificava aquela recaída nos sintomas, aquele reaparecimento, ressurgimento dos sintomas. Até no momento da despedida, o paciente comentar que tinha mudado a empresa de local, mostrou uma foto do galpão e ele olhou e falou assim, mas essa iluminação aqui, que tipo de lâmpada você colocou? Era lâmpada de mercúrio, de vapor de mercúrio. Então é um gatilho para as lesões do lúpus. Então assim, isso não se resolve em uma consulta de 15, 30 minutos. Não. Isso se resolve com relacionamento, com construção da amizade, né, com tempo de confiança, até para estabelecer uma confiança para que o paciente se sinta à vontade de mostrar a vida pessoal, porque no final a medicina vai ser isso. É isso, e isso prova o que eu comentei no começo, no início. Essa conexão ela é muito importante. Por quê? Porque o paciente ele chega com uma queixa, ele chega com uma dor que para ele ele está enxergando aquilo. Mas o médico ele precisa ter a capacidade de enxergar além, e ele só vai conseguir enxergar além quando ele acessa lugares, quando ele acessa vamos colocar aqui como uma intimidade com o paciente, que muitas vezes o paciente não vem trazendo isso. Olha, eu troquei de empresa, troquei a lâmpada, eu fiz... Não, porque ele nem sabe daquilo, ele não tem o dever de saber. Exato. E quando você tem isso vem com base no quê? Em perguntas, em conexão, em relacionamento. Você vai acessando aquela pessoa, até que você, com o seu conhecimento adquirido, você sabe diagnosticar algo que assim, ele nem trouxe nos últimos minutos de uma consulta, ele conseguiu entender o motivo daquilo e mudou a chave, com certeza, para a pessoa. Isso prova para o médico, ele fala assim, caramba, olha como é interessante eu conseguir entender o ambiente que o meu paciente vive. Se ele teve uma mudança repentina, e acho que muitos terapeutas, psiquiatras acabam abordando muito isso, porque muitas das nossas doenças e etc. vêm da nossa mente, né? Então, tem pacientes que passam no consultório da minha esposa que eles têm muitas questões emocionais, só que muitas questões, e aí a gente entra na questão da Testify, muitas questões genéticas que eles nem fazem a menor ideia. E quando a gente entende o modelo de negócio que a gente quer adotar, e o Flávio Augusto fala muito disso atualmente, que o grande jogo está dentro do modelo de negócio, porque consulta por consulta você encontra por aqui. Hoje em dia, protocolo por protocolo também. Sim. Mas o modelo de negócio que te diferencia, por isso que é super importante saber quem é o meu paciente ideal, quais são as dores que ele sofre, os desejos que ele tem, genuínos. E aí são questões mais dores e desejos práticos, do tipo coceira na pele, cabelo caindo, queda de cabelo, etc. Mas desejos e dores emocionais. Porque isso conecta muito mais do que uma dor que está externa. Sem dúvida. As ferramentas novas, né, em relação acredito que, assim, o que eu vejo que a odontologia fez isso muito bem, a dermatologia fez isso muito bem, que foi incorporar procedimentos e novas tecnologias dentro da prática clínica, né? Tanto que a odontologia cresceu, se reinventou nos últimos anos. Né? E a dermatologia, acho que beneficiada também pela disponibilidade de novas tecnologias, incorporou isso muito bem.
Para todas as outras especialidades, como que você orienta a questão da adesão a essas novas tecnologias, incluindo testes genéticos, incluindo testes de complexidade mais altas, uma coisa que a gente faz muito aqui, mapeamento do perfil inflamatório do paciente, então tanto laboratorial quanto procedimentos em geral. Gustavo, eu gosto muito disso porque para mim acaba sendo algo inovador, assim. Hoje, quando a gente fala de uma área mais estética, a gente tem diversas tecnologias caríssimas, né? Para você acessar aquilo é muito difícil, principalmente para quem está começando hoje. Então, o perfil de médico ou vai precisar de um investidor, ou precisa a própria família investe e compra aquilo para você se equiparar no mercado ali entre os grandes. Mas hoje existem ferramentas complementares, e aí, de novo, o médico precisa entender qual é o tipo de dor que ele resolve, qual é o tipo de serviço que ele entrega, vamos colocar assim. Porque isso é modelo de negócio. Hoje, você acoplar um teste genético, por exemplo, que para mim é algo fantástico, para conseguir diagnosticar uma dor que o paciente tem há anos, possivelmente, e você transformar a vida dele para sempre, é algo que para esse paciente não tem preço. Não tem preço. Então é um modelo de negócio praticamente ele é autossustentável, que todas as especialidades elas devem, na minha visão, elas devem se beneficiar disso, porque são coisas que às vezes para nós ainda é um pouco, a gente não conhece muito, né? Como paciente falando, tá? Poxa, um teste genético, para que funciona? Nossa, é um teste de hipersensibilidade alimentar, nossa, o outro é dermatológico, poxa, mas o outro é a minha idade biológica, aonde tudo isso se encaixa para mim? Não, e não só o paciente, né? Mas às vezes o próprio profissional médico e que tem ainda um receio de incorporar essas tecnologias dentro do consultório. Exato, receio, e ele precisa de um treinamento muito intenso, às vezes, porque, de novo, né, existem médicos que estão mais abertos a isso e existem médicos que são um pouco mais fechados para novas tecnologias, para inovação. É perfil mesmo, né? Isso vai mudar, né? Falamos aqui que está vindo uma nova geração aí, né? Então, um teste genético sendo mais abordado numa faculdade, como uma inovação. Cara, se dentro da grade da faculdade tivesse algo de inovação, testes e etc. E não estou falando de inovação de marketing e gestão, não é isso, mas dentro da própria medicina. Eles já sairiam de lá com a mente completamente diferente. E eu espero que de fato isso aconteça, porque eu não estou pensando só no médico, eu estou pensando na saúde pública. O paciente precisa ser beneficiado disso. Imagina se isso tiver um fácil acesso para todo mundo, pode mudar muitas vidas isso. É um modelo de negócio da clínica e do consultório, só que olha o tamanho da população que a gente tem. E aqui já ficou um gancho, provando que a Testify está no caminho certo, segundo o professor Alain. Então, assim, toda última quinta-feira do mês a gente roda eventos aqui que são o Testify 360. E nesse evento é exatamente o evento de educação continuada, onde a gente traz essas novidades e traz profissionais para falarem também com outros profissionais, exatamente para estender e aproximar esse relacionamento. Então, assim, se tiver você profissional de saúde, também tem curiosidade para participar, comenta aqui e se inscreve para o próximo evento. Já fiz meu jabá, vamos voltar. A pandemia deu uma acelerada na questão das incorporações de tecnologia dentro dos consultórios, né? Isso a gente reparou bastante. Existia um momento pré-pandemia, pós-pandemia, e hoje os consultórios em geral, as clínicas, elas estão muito mais multidisciplinares. Eu acho que eu também vi um movimento maior e mais acelerado nas questões de não ir para o médico só cuidar da doença, mas também promover saúde. Muito. E aqui eu acho que existem até outras oportunidades, e casa com tudo que a gente está falando, porque curar doença e tratar sintoma é uma coisa. Agora, para cuidar de saúde e promover longevidade saudável, depende de tudo que nós estamos conversando até agora. Né? Total. E a pandemia, ela trouxe muitos temas, né? Saúde mental, principalmente, assim, porque as pessoas começaram a se preocupar. Bom, quantas pessoas não perdemos, né? Foi bem alarmante, assim. Então,
não é fácil você perder ninguém, principalmente assim, num cenário totalmente incerto. Quando a gente fala de negócio, a pandemia ela acelerou um comportamento que já deveria ter acontecido, já estava acontecendo, mas bem mais lentamente, porque todo mundo precisou ficar em casa. Todas as empresas tiveram que se reinventar, as pessoas precisaram se reinventar, todos ficamos trancados. A gente mal podia andar na rua sem, assim, com a máscara aqui, né? Porque andava na rua para tentar esparecer um pouco a máscara, a gente baixava um pouquinho assim, tomava uma bronca de alguém e tudo mais. Mas foi um período bem complexo, né? E as pessoas estão falando muito mais sobre saúde hoje. A minha visão, principalmente quando a gente fala de longevidade, de envelhecer bem, de ter uma saúde de qualidade de fato, né? De você, independente da sua idade, ter uma saúde em dia para que você possa aproveitar mais tempo com as pessoas que você ama e poder passar isso para o próximo também, para um filho, para um neto, para um sobrinho. Então, quando a gente olha do ponto de vista saúde mental, a gente evoluiu muito nessa questão de eu tenho mais consciência hoje do que eu preciso fazer para melhorar. Eu não olho mais só para o meu umbigo, eu vou viver do jeito que eu quero, mas eu quero viver bem para que outros também aproveitem da minha presença. E quando a gente olha para negócio, a gente vê que o mercado médico mudou completamente. Hoje, se o médico ele não está na internet, ele não está em lugar nenhum. É muito difícil. A não ser que ele já é um velha guarda, ele já tem uma carteira, ele já está super tranquilo e ele não quer mesmo mexer com isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas quem está vindo agora, quem participou de uma linha de frente de pandemia, que tinha acabado de se formar, plantonista e etc., e tinha grandes profissionais dando plantão em época de pandemia, precisou ter essa transformação. Essa nossa geração, que a gente meio analógico, meio tecnológico, né? A gente é um Frankenstein ali, precisou se reinventar, e precisa estar aberto a isso. A tecnologia e toda essa inovação, ela precisa levar a gente para um novo lugar. Aliás, você comenta muito também que marketing não é o único caminho. Não é. Onde o profissional tem que focar mais? O que seria o primeiro ponto de foco para ele conseguir atrair mais pacientes e para, né, tirando, né, não considerando todas as estratégias de marketing que a gente conversou até agora. Uhum. Bom, eu posso te responder isso de várias formas, porque todas elas são complementares, né? Então, quando a gente está olhando para o marketing, é claro que a pessoa vai precisar se comunicar, ela vai precisar gerar conteúdo, ela vai precisar se posicionar e etc. Mas hoje é super importante, porque o que define um paciente ou um cliente escolher você e escolher um médico? Ele precisa ter confiança, porque está entregando a vida dele ali. Então, poxa, como que eu, médico, consigo aparecer para essa pessoa no momento que ela está precisando? Então, hoje, qual que é a grande plataforma de busca? Google. Hoje essa é a grande plataforma de busca. Então, se eu tenho uma dor, se eu preciso de algo que é um pouco mais urgente, eu vou no Google. Hoje, o médico que não está no Google, ele basicamente não está em lugar nenhum, porque, inclusive, eu estava conversando esses dias com um doutor e ele não estava com o Google, tá? Estava conversando com ele para a gente fazer o trabalho junto. E aí ele, conversando com outro colega, esse colega perguntou para ele, cara, e como que tá seu site, seu Google, quantos pacientes você recebe aí no seu WhatsApp por dia? Ele fala, cara, mas eu nem tenho isso. Ele fala, cara, então você tá fazendo o quê? Onde você tá? E aquilo colocou uma pulga atrás da orelha dele, porque ele falou assim, caramba, é verdade, onde eu tô? O que vai ser o meu dia de amanhã? Porque o paciente chegou hoje, mas e amanhã? E semana que vem? Então, quando a gente está olhando quando a gente busca uma carreira médica, a gente precisa buscar por algo sustentável e longevo. E hoje essas ferramentas de marketing, estar dentro de um Google, ter um site, saber fazer um belo de um tráfego hoje, é fundamental. Isso salva a sua pátria? Não, não salva a sua pátria. Não é isso que vai salvar e colocar milhões de reais no seu bolso. Não é isso. Tem muitas outras coisas. O seu trabalho precisa ser bem feito. Você precisa ter uma boa equipe. Você precisa ter uma boa comunicação. Você precisa entender onde seu paciente está. Não adianta nada uma especialização, por exemplo, vamos pegar um geriatra. E aí eu estou falando de um geriatra que gosta mesmo lá daqueles final da vida, senhorzinho. Geralmente eles não estão no Instagram. Eles não estão ali. Quem que está ali? É o parente, é o neto, é o filho.
Para eles que essa comunicação tem que ser É direcionada. para eles que essa comunicação tem que ser direcionada. Então, é importante entender esse lado, porque você precisa saber com quem você está falando. Possivelmente você não está falando com o seu paciente direto, né? Então não é igual para todo mundo. Por isso que a gente precisa entender qual é o paciente, entender a estratégia para conseguir adotar. Mas assim, tecnicamente falando, o primeiro passo que o médico precisa ter é estar dentro de uma plataforma social. Um site, um Google, um Instagram. Ponto. Isso aqui é básico. Básico, básico. E se aproveitando também da recente flexibilização que os conselhos deram para a questão da comunicação. Muito, muito. E isso foi muito bom. Foi muito bom. Ainda que exista algumas questões ali dentro, né? Nós não chegaremos, e eu acredito que nem não devemos chegar no modelo americano, né? Que você pousa no aeroporto e pega a estrada e já tem um outdoor falando do médico que trabalha exatamente com aquele nicho de pacientes, o advogado que atende aquilo. Aqui ainda é bastante restrito. Aqui é bem restrito. Mas você tocou no assunto também, que é a questão de construção da autoridade e credibilidade, né? A parte de credibilidade tem um gancho que a gente vê muito acontecer com os nossos parceiros, né? Que é a parte de usar o teste como uma comprovação, como uma segurança de acertar da primeira vez. Né? Porque o paciente, por mais que ele explique o sintoma dele, não necessariamente ele sabe o que ele está sentindo. Né? E as ferramentas diagnósticas elas acabam ajudando muito. E os dois pontos que eu sempre comento muito são um teste diagnóstico bem realizado, na alta complexidade, que vai te dar uma informação nova. Ele tem o potencial de te garantir uma melhor adesão do paciente ao tratamento. Então, naturalmente, a resposta à intervenção terapêutica será melhor. E isso vai trazer o segundo ponto, que é a fidelização. Demais. E isso reduz muito o custo para o médico também. Falando de negócio, quanto mais assertivo o médico menos custo ele tem, porque o paciente vai ficar mais feliz, o paciente vai indicar, ele vai ter maior receita, ele vai ficar fidelizado, como você comentou. E esse paciente, vamos supor que existem muitos pacientes, na clínica da minha esposa é assim, que eles não voltam para o retorno. Porque já resolveu o problema. Porque vamos combinar que, cara, não é legal você sair de onde você tá para ir numa consulta médica, num retorno. Não é legal. Não é legal para o médico, não é legal para o paciente. Não é interessante. Se o paciente volta, tudo bem. Existem pacientes que querem estar lá, que gostam, querem aproveitar o formato. Mas a grande maioria não precisa voltar. Às vezes um atendimento online, só para entender se está tudo certo. Mas isso quando você tem um teste, e eu gosto muito disso, quando me foi apresentado, e aqui eu vou fazer um jabá para vocês, tá? Quando me foi apresentado, quando eu conheci de fato com o Dr. Gustavo, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, Gu, mas é assim mesmo que funciona? Posso entender isso, aquilo? Ele falou, cara, assim e tal. E aí fui buscando mais. Depois eu chamei o Felipe, a Lara e tudo mais para ir na clínica da minha esposa, que eu falei para minha esposa, eu falei assim, Duda, eu acho que tem alguma oportunidade de negócio aqui. Que é uma oportunidade de negócio e um ajuste e melhoria de posicionamento para você, como médica. Porque daí você deixa de ser. Isso é muito interessante falar, tá? Porque quando a gente fala de modelo de negócio, está muito associado ao posicionamento do médico e à autoridade que ele tem. Dermato por dermato, você pode ser uma dermato baseado em DNA, baseado em genética de precisão. Então, isso muda muito o jogo. Ainda que não seja muito conhecido pelo paciente, muitos perguntam, falam, mas o que é isso? E a gente precisa explicar, precisa conseguir direcionar ele da melhor forma. Ele fala assim, caramba. E ele se abre um pouco mais para isso. Isso é um modelo de negócio e um ajuste de posicionamento que dá para o médico uma liberdade e uma autoridade muito maior. Isso aqui é transferência de autoridade. Gustavo, isso aqui é transferência de autoridade. Porque quando você resolve o problema da pessoa... Estava conversando agora com o Felipe. Tinha um paciente que ele, há 10 anos, ele sofria de problemas do estômago. Ele tomava 10 caixas de Floratil por semana. Ele não tinha vida social, porque ele comia alguma coisa, ele tinha o potencial de passar mal ali, agora. Então ele não tinha namorada, ele não se relacionava, ele não
trabalho dele era um pouco mais complexo. Então ele tinha uma limitação muito grande. Ele passou em médico até nos Estados Unidos. Quando ele fez o teste, ele descobriu que ele estava com alergia a trigo, farinha, essas questões. Cara, no primeiro mês ele parou de tomar o remédio. Mudou a vida. Mudou a vida do cara. Mudou a vida. E mudou pra sempre, porque agora ele sabe qual é o inimigo dele. Né? E aí, ele conhece agora o que ele não pode fazer, o que ele não deve comer. Geneticamente falando, não é algo que fez... Não, é geneticamente falando, é a genética dele, ponto. Por quê? É outra questão, mas é a genética dele. Então, isso é uma transferência de autoridade. Esse médico nunca vai esquecer. Esse paciente nunca vai esquecer o doutor que passou, que transformou a vida. Nunca. Nunca vai. Então, é uma transferência de autoridade brutal que existe aqui. Não é só... Eu não vejo apenas como um teste genético. Mas muitos médicos utilizam disso, e essa foi a minha visão, para posicionar como uma dermato de precisão. Que muda todo o jogo, né? Não, isso eu entendi bem. A tua visão, ela está focada na construção de uma modelagem de negócio. Total. Que já organiza tudo isso que a gente tem conversado, né? Deixa um recado para o profissional médico, profissional de saúde em geral, sobre a tua visão de futuro, né? Além da modelagem do negócio, ou aprofundada na modelagem de negócio, e o que você pessoalmente vê como os próximos passos que qualquer profissional de saúde tem que tomar para alavancar sua clínica. Legal, legal. Bom, para você que é médico, profissional de saúde, essa mensagem também vai para você, porque vocês estão todos no mesmo nicho, numa mesma área. O mercado médico mudou, o mercado da saúde mudou, e isso é fato. Existe uma nova geração chegando, independente da sua idade, você simplesmente precisa estar pronto e preparado. Aprenda sobre gestão, aprenda sobre marketing, aprenda sobre vendas. Você não precisa ser especialista, nenhum nem outro, nem em marketing, nem em vendas, nem em gestão. Você apenas precisa ter conhecimento para adquirir bons profissionais ao seu lado, para você adquirir muitas vezes uma assessoria, para que você saiba questionar pontos que mudem o ponteiro para você, da sua clínica, do seu consultório, da sua carreira. Tenha pessoas de confiança do seu lado. Daqui a alguns anos a gente vai ter o dobro de médico, a concorrência vai ser um pouco mais diferente, vai mudar, né? Então, esteja preparado nisso, tenha esses conhecimentos, não fiquem parados somente na medicina, conheçam outras áreas que vão trazer novas habilidades, que vão colocar vocês em outros patamares. Ainda que hoje vocês não tenham o consultório e a clínica dos sonhos, mas é um passo por dia, um passo de cada vez, 1% todos os dias, vocês com certeza vão chegar lá. E contem com a 4Doctors e com a Testify para isso. Assim, essa conversa, ela leva horas. Se a gente... se nós nos permitirmos, ela vai levar horas. Então, comenta o quanto esse assunto é interessante para você, compartilha isso com outros profissionais de saúde também. E o importante dos comentários é que a gente consiga entender exatamente que outros conteúdos a gente traz para cá, o quanto a gente aprofunda as discussões. Então, não deixe de se relacionar. Falamos muito de relacionamento aqui hoje. Não deixe de se relacionar com a Testify. Um abraço, até a próxima.